Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Como vocês já viram aí na descrição do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o livro do Na Colônia Penal do Kafka. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtinhos sobre obras em específico para facilitar a nossa busca aí sobre algumas obras indeterminadas, né? Não precisa ver todos os vídeos das leituras do mês para conseguir encontrar ali as minhas opiniões. Eu resolvi começar com esse Na Colônia Penal, porque foi uma releitura que eu fiz recentemente, e da primeira vez que eu li, eu não consegui abstrair tudo que o Kafka quis passar quando ele escreveu, né? Talvez nem agora na releitura eu consiga, mas eu já consegui compreender que é uma obra muito mais profunda do que eu imaginava, e os meus 3,5 ali no Scooby já foi para uns 5. Bom, como eu já falei aqui num vídeo curtinho que eu lancei ontem, o Na Colônia Penal ele se centra em dois personagens principais, que é o explorador e o oficial. O explorador, ele é como se fosse nós ali, né, que estamos descobrindo a colônia penal e também esse equipamento de tortura que logo no início ele fala que é um equipamento muito peculiar. O oficial ele tenta convencer tanto o explorador quanto a gente das maravilhas desse equipamento, como também do processo, que é um processo em que o acusado ele não sabe que está sendo acusado, depois ele não sabe que foi sentenciado, ele não sabe que vai morrer, nem como vai morrer. Bom, ele não sabe de nada, porque segundo o oficial, se você falar, a pessoa vai mentir e isso vai acabar demorando demais o processo. É uma discussão que a gente faz até hoje em dia, né? Que o processo ele tem que ser célere o suficiente para poder dar essa resposta à sociedade, ao mesmo tempo que ele não pode ser curto demais ao ponto das pessoas que estão ali sendo acusadas não conseguirem uma defesa realmente efetiva. E claro que o soldado aqui, que na verdade tem aqui honra e seus superiores, né? Desrespeitou um superior e vai receber a pena de morte por causa disso, porque ele estava dormindo em serviço e tudo mais. Parece pra gente um pouco esdrúxulo, uma situação bem nonsense. Só que quando a gente pensa que o Kafka ele era judeu, era ali da parte da Alemanha nazista, ele não chegou a viver até o Holocausto, ele morreu antes da Segunda Guerra, mas a família dele quase toda morreu. Então as pessoas falam muito que essas obras, como Na Colônia Penal, na verdade o Kafka estava prevendo, né? Ele estava o que ia acontecer nos campos de concentração, já que as pessoas, os judeus eram presos, condenados, enfim, numa justiça completamente arbitrária que não dava chance de defesa alguma. E os métodos nazistas, né, muitos métodos científicos que os nazistas usaram foram brutais também, então esdrúxulos e até piores do que a própria máquina aqui, que a gente fica abismado, porque além de matar, essa máquina ela também tortura. E aí, agora também partindo para as reflexões, digressões da obra, eu acho que a gente consegue fazer, inclusive, um paralelo com o próprio Brasil, né? Já que a gente já teve aqui, por exemplo, o governador dizendo que se um policial visse uma pessoa com uma metralhadora, era para atirar na cabeça para matar. E aí a gente reflete se existe pena de morte no Brasil e que processo é esse, né? Que o policial, ele recebe ali o crime, ele processa a pessoa e ele dá a pena de morte, sem a pessoa ter tido nenhuma chance de defesa. E nessas aí acabou morrendo, por exemplo, uma pessoa que estava com uma sombrinha na mão. A gente percebe no livro que o explorador e nós também ficamos muito abismados, muito agoniados, muito chateados com a forma como se dá as coisas na colônia penal. E muito disso da gente, ao mesmo tempo que fica chateado com o livro, não conseguir ficar chateado com a realidade, é a mesma normalização que as pessoas da colônia penal fizeram, porque era falado que muita gente assistia essa tortura e essa morte, era uma coisa que era de conhecimento público e as pessoas acompanhavam e gostavam. A gente tem muito essa sensação de quando está pertencendo àquele grupo, naquele pensamento de massa, a gente normaliza coisas que não devia normalizar. E eu acho que o Brasil, hoje em dia, é uma colônia penal, como essas aqui, em que a gente normalizou o absurdo, normalizou a tortura, normalizou esses processos esdrúxulos e não consegue compreender. Talvez se vier uma pessoa de fora, um explorador, ele consiga ter uma ciência maior do que está acontecendo aqui. E o Kafka, na verdade, ele não só previu o que aconteceu na Alemanha nazista, mas ele prevê o que acontece na humanidade, né? A gente, quando está nessa dinâmica de grupos, e a gente vive em sociedade, vive em grupo, a gente permite que coisas absurdas aconteçam. Eu acho uma obra maravilhosa, indico muito para vocês lerem. Ele é um livro bem curtinho, ele é um pouco mais da metade disso aqui. No final dessa edição aqui da Antofágica tem vários textos
para ajudar, inclusive de juristas e acadêmicos, recomendo muito. E essa é a primeira análise que eu trago aqui no canal, nesse formato aí de releituras de obras. Se tiverem algo a acrescentar, debater, pode colocar aqui. Se vocês tiverem um outro entendimento do que está acontecendo e outras analogias, pode escrever aqui que a gente conversa. Beijos e até a próxima.